paz do Senhor. Vamos aqui hoje falar um pouquinho da Escritura. Vamos ler aqui Colossenses 1, capítulo 1, verso 19. Colossenses 1, verso 19. Vamos achar aqui. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude. Aqui no texto de Colossenses 1:9 fala que Deus fez habitar nele toda a plenitude. Quem é esse daqui que Deus está falando? Aqui está falando do Messias, o Cristo. Então aqui, quem for ler Colossenses 1 inteiro, está falando da ressurreição de Cristo, a encarnação dele. Quando Cristo passou a ser homem, ele veio com a plenitude de Deus, porque Cristo, ele revelou o Deus invisível. Cristo aqui na terra foi o Deus visível diante do povo de Israel. Quando a Bíblia fala que Deus fez habitar nele toda a plenitude, não está dizendo que Cristo nunca teve plenitude. Não é isso. Aqui está falando, quando Cristo se encarnou, a plenitude de Deus veio junto com Cristo. E o contexto aqui também é simples, basta ler o verso 20. E por ele reconciliar consigo todos os seres, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. E continuando aqui, então, quando Deus fez habitar a plenitude, aqui está falando da ressurreição também de Cristo. Quando Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, a sua plenitude veio junto com ele também. Então o texto alega o que? Cristo voltou à vida e a plenitude veio junto. O Pai faz habitar nele a plenitude, no sentido de ressuscitar Cristo e permitir que a plenitude voltasse junto com Cristo, entendeu? Esse que é o contexto. A Escritura não está negando que Cristo nunca teve plenitude. Cristo sempre teve plenitude, entendeu? Lá em Lucas, lá fala que Cristo crescia em sabedoria, mas antes de Cristo vir para a terra, ele tinha a sabedoria também, mas como homem, ele passa a ter conhecimento, a sabedoria passa a se desenvolver na sua natureza humana. A mesma coisa é a sua plenitude. Basta ler aqui, ó, Colossenses 2:9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, toda a essência de Deus, todos os atributos de Deus se encontra presente na pessoa de Cristo, entendeu? Porque Cristo, antes de vir para a terra, de acordo com Filipenses 2:6, ele existia em forma de Deus. Ele não passou a ser Deus, mas sempre existiu em forma de Deus. Ele não usurpou ser como Deus. Por quê? Usurpar é algo que você faz, tipo, roubar. Só Cristo ele nunca precisou roubar para ser como Deus, porque ele sempre foi Deus. Só que ele abriu a mão disso, preferiu se encarnar. Com isso, ele ficou aqui 33 anos na terra vivendo. E quando ele ressuscitou, a sua plenitude voltou com ele. Então, quando Deus fala que a plenitude habita em Cristo, é no sentido de Cristo voltar com o seu poder após ser ressuscitado. Nesse sentido. Então, Cristo sempre teve poder antes de vir à terra. Quando ressuscitou, continua tendo poder. E lá no livro de Marcos, ele sentou à direita de Deus. E atualmente, ele é o nosso mediador diante dos homens. Ele que intercede por nós. Vou ler aqui também outro texto importante. Vamos ler aqui João 1:1. João 1:1 é um texto bom. O apóstolo João foi o último discípulo a morrer. Vamos ler aqui. No princípio era a palavra aqui é Cristo. E a palavra estava junto de Deus, que é o Pai.
e a palavra era Deus. Então aqui João ele está falando de duas pessoas, o Pai e também fala de Cristo. A palavra que estava com Deus era Deus também aqui, porque tanto o Pai tanto Cristo são chamados de Deus, porque aqui João ele não está sendo idólatra, adorando vários deuses, mas na visão de João, o Messias e o Pai têm o mesmo atributo, sendo o único Deus, mas pessoas distintas. E essa palavra aqui se encarnou, que é o Cristo, mas o Pai não. E quando Cristo se encarna, a sua plenitude veio junto com Cristo, de acordo com Colossenses 1,19. E quando ele volta a ter vida de novo, após o terceiro dia, a sua plenitude habita nele. Porque ele é Deus, então ele tinha que ressuscitar com todos os atributos da divindade. Aqui interessante que fala que o verbo era Deus. Não fala teiotes, não fala teotes. Aqui fala theos, que é Deus no grego, porque o verbo era Deus. O verbo não era teiotes, nem teotes, mas sim era Deus, teotes. O verbo eterno de Deus. Vou ler um outro texto aqui também, Apocalipse 22. É um texto bom. Apocalipse 22. Vamos lá. Apocalipse 22 e o verso 3. Apocalipse 22, o verso 3. Já não haverá maldição alguma. Na cidade está o trono de Deus, que é o Pai, e do Cordeiro, que é o Cristo. E seus servos poderão prestar culto. Os servos aqui se refere a nós, as pessoas salvas. As pessoas salvas vão estar habitando na nova terra. E os salvos vão prestar culto a Deus e ao Messias. A palavrinha aqui, para prestar culto, tem sentido de adoração, que é aplicada ao Pai, tanto também ao Messias. Essa mesma palavrinha aqui, se traduzir ela para o hebraico, lá em Daniel, ela também serve para prestar culto sagrado a Deus. Então aqui Cristo e o Pai, ele recebe adoração em forma de culto. E o verso 13 também é muito importante. Eis que vem em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir cada um